Luiz Saião, ele é teólogo, linguista e hebraísta, mestrado na USP, diretor da Faculdade Batista de São Paulo, pastor da Igreja Batista Nações Unidas, tradutor da Bíblia NVI e Almeida 21 e escritor O Sermão do Monte e o Problema do Mal do Antigo Testamento. Tem atuado como professor no Seminário Batista de Lisboa e no Gordon Conwell Theological Seminary, nos Estados Unidos. Conduz viagens históricas e arqueológicas para as terras bíblicas. Bom, vamos receber ele então, né, minha gente? Com aquela calorosa salva de palmas, Luiz Saião. Opa! Seja muito bem-vindo! Obrigado, Eli. Shalom, prazer estar aqui na Adore Mais para a gente poder conversar sobre coisa séria que traz bênção na vida de todo mundo. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação, uma honra estar aqui para a gente conversar sobre coisas importantes e abençoadoras. Pois é, bom, gente, acho que a honra é toda minha, né? Você que conhece um pouquinho da história do para alguns professor, para outros mestre, para outros pastor, tantas atividades no reino, né? E a satisfação é toda minha. Gratidão Obrigado. por esse presente. Família Adore Mais hoje recebe um grande presente em ter o senhor aqui. Muito obrigado. Olha só, a gente estava falando há pouco sobre assuntos rasos, assuntos profundos, né? E se for para falar de assunto leve, não chama o senhor não, né? Eu não sei, de repente... Uma vida inteira de estudo, de conhecimento, de compartilhamento aí. Quando que o senhor começa a se interessar pelas escrituras? Então, eu acho que eu começo contando a história não pelo meu interesse, mas pelo interesse inexplicável de Deus de ter abençoado a minha vida, né? Porque Deus me alcançou com a sua graça especial aos 12 anos de idade. 12? Isso, e eu fui achado, né, pela bondade de Deus e com isso eu fiquei muito extraordinariamente mexido com o que significava o amor de Deus, a graça, o perdão de Cristo, e eu comecei literalmente a comer a Bíblia, né? Eu comecei a ler com 12, 13 anos de idade, eu lia. Eu posso, assim, viajar até as cenas da minha cabeça lá, antes de 13 anos, lendo os textos e assim, com os olhos arregalados. Eu me lembro até hoje, quando eu estava lendo Apocalipse pela primeira vez. Uau, que isso, né? E então eu fiquei muito fascinado. E aí eu diria assim que Deus agiu de uma maneira que aguçou profundamente a minha curiosidade, né? Eu queria saber que caminhão celestial aquele que tinha me atropelado daquele jeito. E movido por essa curiosidade, eu estou tentando entender até hoje, né? E como diz o professor de português que estudou pouco, a gente vai fundo, né? E a gente foi prosseguindo e aí então eu comecei a ter interesse, a ler, procurar livros e aí vamos dizer, essa curiosidade foi espontânea e ela gerou, né, todo esse interesse que me fez estudar teologia, hebraico e aprofundamento. E eu acho que eu estou mais ou menos do mesmo jeito. Do mesmo jeito, passaram alguns 12, poucos 13, anos. né? Exatamente, eu estou tentando descobrir as coisas aí através da riqueza insondável que a palavra de Deus tem para a vida da gente, né? Nossa, que incrível. A gente já vê que o senhor já está indo contra a nossa cultura, né? Porque o brasileiro não gosta muito de ler, né? Então, infelizmente, a maioria não entende aí o valor da leitura, né? A gente tem um índice assim baixo, apesar de que nos últimos anos tem melhorado um pouco e a gente vê que o público cristão tem uma média um pouco melhor do que aí, né? E então a gente, assim, vamos dizer, sempre tem a esperança de que o nosso povo caminhe na direção favorável, né? E olha, eu vou falar uma coisa a favor do Brasil agora, porque às vezes que a gente que viaja, eu conheço 63 países no mundo, né? Uau, que delícia! E a gente vê lugares onde as pessoas leem muito, mas o que eles andam lendo não vale tanto a pena assim. Então, nem sempre o ler muito é ler com qualidade, né? Mas de fato o Brasil precisa melhorar.
Uou! Olha, só do senhor falar aqui que já foi para 63 países, eu já quero fazer um outro programa. Opa, vamos lá, Porque é um assunto maravilhoso. Eu só conheço 20 por enquanto. Opa, então vai lá. Então, imagina o tanto de coisa, né, que tem de aprendizado, de muito conhecimento. Minha cabeça já explodiu aqui. Vamos ter que marcar mais uma, Douglas? Vai ter jeito. Vamos lá. Olha só, professor, depois de estudar tanto aí, de viajar em tantas histórias e no mundo inteiro, quem que é o Luiz Saião, na própria visão do Luiz Saião? Olha, o Luiz Saião é um PhD, um pobre homem da parte de Deus que foi achado pela graça do Evangelho. O senhor não é humorista não, né, também? Eu não sei, eu estou tentando descobrir aqui, quem sabe? Existe a unção do humor, né? Quem sabe? Mas você sabe que na Bíblia tem muito humor, eu acho que em grande é demais, né? Especialmente quando a gente lê no original, é mais ainda, né? Então, o que acontece é o seguinte, né? Eu tive uma história um pouquinho complicada, não vivi com os meus pais biológicos, eu tive uma infância bastante atribulada, ao ponto de, 10 para 11 anos de idade, eu achar que a vida já não valia mais a pena. Nossa, né? Com 10 anos. Isso, e aí um dia eu olhei para cima e disse, Deus, se o Senhor existe, faz alguma coisa que eu não sei qual é a razão de ser de nada. E Deus fez, né? Eu saí de São Paulo, eu nasci aqui, né? Inclusive não muito longe de onde nós estamos, e eu fui morar uns anos no Tocantins, na época norte de Goiás, um primo meu era médico lá, e em junho de 1975 eu inadvertidamente comecei a cantar uns cânticos de salvação para criança, que a esposa do meu primo era de família presbiteriana, então tinha alguns materiais evangélicos, e ali a graça de Deus me alcançou de uma maneira assim absurdamente inexplicável, né? E com isso eu nasci de novo. E eu diria o seguinte, que eu me vejo como uma pessoa excessivamente, inexplicavelmente abençoada por Deus, porque vários fatores da minha vida seriam determinantes para a minha vida ser ela repleta de dificuldades, dores, traumas e coisas. E eu me lembro uma vez eu falando do evangelho para uma pessoa muito dificuldade, eu falei um pouco da minha história e ele virou para mim e falou, mentira, você não pode ter passado por tudo isso, porque é o jeito que você está, é impossível que alguém esteja assim. Então, eu entendo que Deus assim agiu de uma maneira e meio assim ao sabor de Salmo 23, né, ele me conduziu de um modo que ele me permitiu uma série de situações complexas e difíceis para que eu viesse a amadurecer e ficar no meu lugar, para que toda a honra e a glória fique somente para ele, né? E aí eu acho que eu aprendi algumas coisinhas nessa caminhada. Então o Luiz Saião é um aprendiz, né, que tenta caminhar cada dia na posição de criança que Deus lhe colocou, para ver se pode de alguma maneira abençoar a vida dos outros, que é a razão de ser da nossa vida. Uou! Professor, para aquela pessoa que agora está inconformada com a sua própria história, com as suas dificuldades, pensando ali apenas nos seus traumas, qual que é o conselho do senhor nessa tarde para ela? Olha, isso é uma coisa interessante, isso não é de todo ruim. Isso é uma coisa importante. Por quê? Por quê? Porque a dor da pessoa é tão forte, tão difícil, e que a maior parte das pessoas diz, olha, não fala isso, esconde isso, como se a pessoa pudesse jogar tudo para debaixo do tapete. A Bíblia tem um caminho diferente, por isso que o texto bíblico é fenomenal. Quando dói, Deus diz, pode gritar. Diferente de boa parte da mentalidade religiosa, você vai ver nos Salmos, né, o salmista, Senhor, o que aconteceu? Onde é que o Senhor está? Salmo 77, qual é a razão da minha dor? É que o Senhor não sai mais com os nossos exércitos. Então existe uma sabedoria profunda no que a gente chama de teologia do lamento. Teologia do lamento. Porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, existe um processo que tem a ver com o elemento espiritual e emocional, que até certo ponto Deus nos convida a um choque de realidade para a gente ser transparente e sincero. Senhor, não estou entendendo nada. Vê Jó, o livro de Jó são 42 capítulos. Verdade. Então, todo esse trabalho é fenomenal. Agora,
Veja bem, é igual colocar tempero na salada, é igual colocar pimenta no prato. Se colocar demais, você não come. Se errar no vinagre, a salada não dá para ingerir, não dá para, né, ir adiante. Então, esse lamento, ele tem um papel terapêutico até certo ponto. Depois chega o momento, a gente pode ver isso com tanta beleza no Salmo 73. Por quê? Porque essa situação de lamento e dor pode nos levar a uma situação de crise e de aprofundamento, onde a gente se fecha na gente mesmo e a gente vai para o buraco. Ou na beleza espetacular do Salmo 73, quando acabaram as forças humanas e a gente entrega os pontos, até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Quer dizer, o salmista estava com inveja dos ímpios e dos perversos. E aí ele estava com os valores equivocados. Quando, no auge da dor, e às vezes a dor permite isso, ele teve a experiência com Deus profunda, aí os olhos se abriram. E ele foi numa outra direção. Então, Deus pode, vamos dizer, trazer um pouco de chocolate amargo, mas ele promete que faz bem para a saúde. Então, pode comer, daqui a pouco você está bem. E entenda que, com o propósito divino, a dor pode ser encaminhada para uma situação mais abençoadora que a gente não imagina. É como a dor de parto, dói na hora, depois nasce a criança, e aí a gente vê a coisa de uma maneira diferente, depois você olha para trás e fala, puxa, eu não teria aprendido se não tivesse doído. Uou, então a dor só serve como aprendizado. Ela é a entrada, mas não é o almoço. Ela só... Boa, gostei dela. É só a entradinha ali, só ela pode ser. Agora, se o sujeito comer a entrada demais, vai ter dor de barriga. Então, vai devagar, porque a coisa não é desse jeito. Uou, que incrível, né? A gente olhar, entender a Bíblia de uma outra perspectiva, como a do Senhor. Agostinho disse um negócio interessante. Senhor, tu me feriste, por isso eu te amei. Uou. Um negócio muito interessante, né? Demais. Demais. Bom, e aí vem a ciência, né? Dizendo bastante sobre isso. Pois é, então. Né? Sobre quanto mais você está naquele sentimento, mais você vai ter aquele sentimento e ter resultados. É uma oportunidade de crescimento. Uou, incrível. Bom, aí o senhor vai traduzir a Bíblia. Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente. Então, quando eu fiquei encantado com a Bíblia, com a sua sabedoria, com a sua riqueza, com todo esse mundo, eu passei a me interessar cada vez mais para estudar. E também logo tive um chamado da parte de Deus aos 13 anos de idade para me dedicar ao reino de Deus. E eu retornei a São Paulo. E eu, a princípio, tinha uma inclinação de querer estudar ciências exatas, né? Certo. Mas, diante de todo esse cenário que Deus desenhou no meu caminho, eu falei, não, eu preciso me preparar para alguma coisa na direção do conhecimento bíblico. E aí eu falei, bom, então eu preciso estudar o que tem a ver com línguas, né? Com linguística, porque a Bíblia está escrita em grego, hebraico e aramaico, e eu preciso aprender hebraico. Então eu entrei na Universidade de São Paulo. Eu sempre gostei de estudar, eu mesmo morando no interiorzão do Brasil, na Amazônia, eu aprendi meio inglês meio que sozinho, né? Escutando por rádio, lendo nos livros, e também conseguia já ler francês por interesse próprio, né? Então, quantos idiomas o senhor fala hoje? Então depende, se for para falar sobre conserto de caminhão, nenhum, nem português, né? Agora, se for para falar sobre algumas coisas básicas da Bíblia, eu posso falar razoavelmente uns 7 idiomas e posso ler mais uns 3 ou 4 e alguns outros a gente se vira. Se vira nos bem. 30. A gente não morre de fome, né? Então, o que aconteceu? Eu entrei na USP, consegui entrar ainda com 17 anos de idade. E fui estudar linguística, né? Uhum. E com linguística eu acrescentei logo em seguida o curso de hebraico, que é um curso completo de língua, literatura, história. Quando eu comecei a estudar hebraico, foi um negócio muito louco, muito doido, que até hoje, não sei se vocês podem me ajudar aqui e explicar isso, o que aconteceu. Vamos lá, vamos tentar. Porque aquilo parece que estava dentro da minha cabeça. Uhum. Aquele negócio meio que encaixou. É uma sensação estranha. Por que, entendeu? Não parecia que eu estava estudando um negócio
diferente, aquilo entrou com uma facilidade, e o hebraico é esquisito. Só gente doida que estuda hebraico, você não pode confiar muito que a pessoa que mexe com isso não é normal, né? E aí eu comecei a estudar e me encantei, então entrei no curso completo com tudo e me aprofundei. E depois comecei a estudar teologia também, e aí eu fui me aprofundando. Então eu fiz tudo isso, mas ao mesmo tempo eu, vamos dizer assim, estudava na paralela. Teve um ano que eu li 200 livros. Tal interesse, desejo. Nossa. Eu tinha uma pergunta, mas como é que você resolve isso? Eu ia atrás, e naquele tempo a gente tinha uma literatura disponível muito mais limitada do que hoje, né? Então eu me tornei sócio de bibliotecas, aí eu tinha condições de ler em português, espanhol, francês e inglês, e fui me aprofundando no hebraico. E com isso, quando em 1989 para 90, através do contato com o Dr. Russell Shedd, que foi um dos principais mentores e inspiradores da minha vida, a International Bible Society mandou uma proposta de traduzir uma versão da Bíblia que fosse semelhante à New International Version, a NIV. E aí o Dr. Shedd, como eu era assistente dele na faculdade, ele já tinha estudado bastante grego e hebraico, ele me indicou e a gente começou e formamos uma comissão no total de 19 estudiosos brasileiros e estrangeiros, de tudo quanto é grupo denominacional diferente, e eu fui o coordenador geral do projeto. Aí eu passei 8 anos lendo a Bíblia no original, de manhã, de tarde, de noite, nesse projeto. Nossa! Então, a gente acaba descobrindo um monte de coisa, né? E com as ferramentas todas disponíveis, e foi um passeio extraordinário. De fato, a escritura virou o saião no avesso. Uou. E o senhor já chegou a ler alguma coisa assim? Releu muitas coisas. E na segunda ou na terceira vez, o senhor entendeu diferente? Com certeza. Com relação à Bíblia? Claro. Por quê? Porque assim, quando a gente faz uma leitura da Bíblia, vamos dizer, inicial, a partir apenas da boa vontade, né? A gente não imagina. Por exemplo, você fala, Jesus entrou em Cafarnaum. O que é Cafarnaum? Você imagina uma cidade, você imagina cenas de filmes, né? Mas quando você vai conhecer, por exemplo, geograficamente os locais, você fala, puxa, não imaginava que era isso aqui. Eu não pensava que era desse jeito, né? E também a gente tem uma cultura brasileira influenciada pelo jeito de pensar americano. A gente está no mundo ocidental, né, com a tradição europeia. E querendo ou não, a gente vai ler aquele texto e vai. Então, por exemplo, eu li antigamente o texto do Salmo 23, refrigera a minha alma. Que negócio é esse, colocar a alma no congelador? Como é que a alma vai ser refrigerada? Que história é essa? Aí você vai entender que a palavra nefesh, em hebraico, não quer dizer alma em muitas situações. Pode, às vezes, significar garganta. Nefesh pode significar pessoa. E nefesh ali está sendo usado para ovelha. Então, refrigera a minha alma significa restaura o meu vigor, renova as minhas forças. Olha só. E isso diz respeito à ovelha que é cuidada pelo pastor. Então, o conhecimento específico, o estudo aprofundado, sabe aquela foto que a gente tirou e ficou ruim, assim, não tem a nitidez? Então, deixa eu dar uma viradinha aqui, agora ficou nítido. Então, a gente aprende, eu aprendo a cada dia, porque tem coisas extraordinárias. De vez em quando eu paro e falo, nossa, ontem mesmo eu estava com uma questão na minha cabeça, porque na situação da condenação de Jesus, disse que ele foi levado ao palácio de Caifás. E a pergunta é, que palácio, que tamanho? Porque quem vai a Jerusalém sabe, lá está o lugar que era da casa de Caifás. Será que era um negócio maior, que isso justifica o termo palácio? O palácio está sendo usado para uma coisa menor. Então eu estava entre a casa e o palácio, pensando sobre o assunto. Então é muita coisa. O aprendizado, a Bíblia é espetacular, extraordinário, um negócio assim de... Cada dia eu acredito menos na sabedoria humana e fico mais de queixo caído com os detalhes das Escrituras. Uou. E é o livro que mais é vendido ainda no século XXI, né? É verdade. Absurdo. Olha só, a pesquisa de 2021 fala que, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi traduzida para 3.000 idiomas e ocupa o primeiro lugar do ranking há mais de 50 anos. Com certeza. Como
vendida a mais de 3,9 bilhões de exemplares E fora o que se usa na no internet, mundo. né? Não, aí que é o Uma coisa digital. impressionante. Verdade. Sabe o que mais me deixa impressionado? Assim, ó, eu tive uma experiência que me derrubou por vários dias, né? Eu tinha ido a Jerusalém, eu tinha visitado o lugar onde aconteceu o Pentecoste, né? Aham. E lá eu tinha visto gente de diversos lugares do mundo adorando a Deus da Ásia, da África, das Américas, da Europa. E aí eu cheguei aqui e tive que fazer uma viagem até Roraima. E fui e visitei alguns indígenas, nossos irmãos. Aí eu vi esse pessoal adorando e vendo aquilo lá, eu virei farinha, assim, eu chorei. Porque como é que pode aquele poder daquela palavra fazer efeito lá, naquelas pessoas que eu vi, e eu ver os indígenas celebrando com aquela alegria, com até mesmo a Genuíno. dança própria deles. E eu falei, que coisa, como é que esse livro, essa aqui é a questão, consegue fazer isso lá e aqui com gente tão diferente? O sujeito que é PhD, professor da universidade na Europa, é tão atingido quanto o indígena do interior da Amazônia. Só a Bíblia faz isso. É verdade. É algo, até humanamente falando, a gente não consegue entender. É bem difícil. De um lado dá para entender, porque a Bíblia ela tem o que a gente pode chamar, ela é uma, sabe aquela gelatina de vários sabores? Então ela tem de tudo, ela mexe com todos os aspectos. Então ela tem palavra divina que mexe com a esperança, com a dor, com o momento da solidão, com o momento da comunidade. Então ela tem esse elemento capaz, né? É igual aquele adaptador que a gente percebe que serve para qualquer tomada. Então a Bíblia tem conexão com qualquer tipo de ansiedade, desejo e pergunta do ambiente humano. Mas a maneira como ela faz isso e os resultados, aí é que entra o imponderável, que a gente só explica por uma visitação extraordinária do mesmo Espírito que inspirou aquelas palavras. Talvez o próprio autor? Com toda certeza. Que é aquele negócio, uma coisa é conhecer o Salmo do pastor, outra coisa é o pastor do Salmo. Quando os dois se encontram, aí o negócio fica animado. Fica bom, né? Aí que fica bom. Professor, assim, eu sei que vai ser um pouco desafiadora essa pergunta, mas eu vou fazer. Opa, vamos lá. De tudo que o senhor já leu aí na Bíblia, qual que é aquela mensagem que fica gravado no seu coração e o senhor resumiria a Bíblia em uma frase? Qual seria ela? Olha, eu acho que o texto é mais assim poderoso e emblemático. É o texto que vem de Isaías, Isaías? 49:15, que diz o seguinte: pode, por acaso, uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama? Ainda que isso seja possível, não me esquecerei de ti. Então a mensagem da Bíblia, ela é uma mensagem de amor incondicional, no sentido em que a postura graciosa, amorosa, extravagante de Deus, que a gente vê na redenção de Israel, você vê nos profetas, você vê em Oséias, e você vê no Novo Testamento, ela culmina poderosamente na pessoa de Cristo Jesus. E aí quando a gente fala, por que eu não falei João 3,16, todo mundo vai falar? Porque João 3,16 a pessoa não consegue, Deus amou o mundo, que ele deu o seu Filho único, ok, mas qual é a realidade desse amor? A realidade é o ponto de comparação, porque eu acho que Isaías, assim, se tem uma coisa que é super poderosa, é a mãe com seu nenê. Né? É um negócio assim que é absurdamente impressionante. Quer dizer, a Bíblia diz mesmo que isso seja possível. Quer dizer, diante disso, a gente sente assim uma tranquilidade, um sossego e uma esperança de que a graça e a bondade de Deus está estendida a nós por causa daquilo que Ele é e porque Ele fez em nosso favor em Cristo Jesus. Uou. Se o senhor fosse uma figura, assim, qual figura que o senhor definiria? Na Bíblia?
Com quem que eu me identificaria mais? Essa pergunta é um pouquinho mais complicada, mais difícil de responder Quando o senhor aqui. pensa aí, Aham. assim, de novo a ciência, que eu gosto muito, né? Que a fé e a ciência, elas andam muito, muito juntas. É, diz que a mente humana, ela funciona, né? Em imagens. Então, quando o senhor começa a falar da Bíblia, ler lá e imaginar como era aquela cena, tudo que estava acontecendo. E é assim que funciona na nossa mente, né? Através das figuras, das imagens. Então, queria saber qual que é a figura que vem aí na mente do senhor. Bom, tem imagem de lugar e É, imagem de figura, eu vou juntar os dois. Eu tá acho bom. que a cena mais assim poderosa e comovente e com força que eu, pelo menos em parte, me identifico é com o que acontece com Pedro. Pedro? Pedro amava a Jesus mais do que todo mundo. Oh, Na hora do vamos ver, quando Pedro chega, ele diz: Senhor, ainda que todos venham a negar, eu jamais vou fazer isso. Então Pedro tinha certeza que ele era o cara. uhum, Então, em muitos momentos na minha vida, eu falei: caramba, eu conheço bastante, eu sei mais, eu tô assim, eu tenho esse momento favorável. E eu andei com as minhas forças, e quando Pedro, do alto da sua força, na hora do vamos ver, nega Jesus de uma maneira tão, vamos dizer, vergonhosa, diante de uma uhum. serviçal que está ali na hora, Pedro não consegue fazer mais nada, acabou a vida dele. E eu acho interessante que Deus deixa, né, Pedro curtindo, sem interferir no processo. E depois da ressurreição, já depois de tudo que tinha acontecido, Pedro abandona e larga tudo. Que eu acho que é o que acontece com boa parte dos cristãos, mas eles fingem. Tá cheio de gente na igreja que os olhos apagaram. Eles vivem em outra dimensão. A Uhum. relação deles com Deus se foi. Eles estão assim no... Frio. Nem é frio, eles estão simplesmente rodando no vazio. Rodando no vazio. Eles estão na máquina religiosa do jeito que ela funciona. E aí, Aham. o Pedrão foi embora. Falou: pessoal, eu vou pescar. E todo mundo foi junto. E aí, quando eles estão lá, e o João... E é interessante que o João que conta bem essa história, né? E o João vira para Pedro: ó, é o Senhor, que Jesus está lá preparando o café da manhã à beira do mar da Galileia, que é o lugar mais extraordinário de cena que alguém pode ver na vida. E quando Pedro está lá 90 metros da praia, ele põe a capa e sai nadando feito doido. E o legal é que Jesus não fala nada. Fica Hum. de boa. Todo mundo chega, aquele silêncio. E eles comem, Jesus faz lá o peixinho assado para o café da manhã, né? Sashimi galilaico, né? Bonitinho. E quando termina, Jesus não fala para Pedro: Pedro, que vergonha. Como é que você fez isso? Jesus não critica, não lança em rosto nada. E aí, Jesus vira para ele e fala, que é o nosso problema: Pedro, você me ama mais do que estes? Essa é a pergunta. A gente quer construir a nossa relação com Deus com base na nossa glória e no nosso poder, na nossa força. E quando isso acontece, a gente vai quebrar a cara. Aí o que Jesus faz? Jesus cura Pedro. Jesus restaura Pedro. E aí, Pedro chega uma hora que Jesus pergunta, ele vai, né, ele vai respondendo, vai repetindo, sim, o Senhor sabe tudo, até que ele diz a frase que a gente precisa dizer: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Então eu me vejo na vontade de fazer as coisas de Deus e sem condição de fazê-las. E fazendo as coisas de uma maneira que não corresponde. E isso é porque eu fiz dentro do meu poder. E a vida cristã é como surfar na onda. Você não tem força, você tem que se equilibrar naquilo que envolve dependência de Deus. O tempo todo. E aí, quando Jesus vira para Pedro e restaura Pedro, ele diz: agora, Pedro, vai lá e pastoreia as minhas ovelhas. Oh. Cuida dos meus cordeiros. Quer dizer, você viu o que eu fiz com você? Agora você vai lá e faz isso com os outros. Eu acho que o nosso meio, inclusive religioso, evangélico, está tão cheio de palavras pesadas, Uhum. duras, uma atitude estranha e diferente que vem de gente que precisa ser curada à beira do mar na Galileia.
E aí o coração da pessoa muda, vai numa outra direção, e aí ele vai entender o que a gente faz com os outros foi o que o Senhor fez com a gente. Por isso que, num certo sentido, eu sou o Dom Pedro III, aqui ensinado por Deus. Tentando aprender, né? Devagarzinho a gente chega lá. Sim, e na palavra mesmo diz, né, que ela se renova a cada manhã. Com certeza, porque primeiro que é igual uma fonte de água, né? A água continua saindo, então ela tem uma série de elementos em que ela mexe com áreas diferentes do coração humano, e além disso você tem o toque diferenciado do Espírito de Deus e tem a mudança da estação do coração da gente, né? Porque ler a Bíblia é igual comer. Hoje eu estou com vontade de comer mamão no café da manhã. Hoje eu estava precisando aqui de um, sei lá, ovo maltine. Não sei se pode falar ovo maltine aqui, né? Pode. Pode falar. Essas coisas teológicas assim, né? Então eu estou precisando. Então aí você tem necessidades do coração que muitas vezes você lê no texto, aí o texto de repente conecta lá, né? Aí vem subindo uma interação de Deus para trabalhar na vida da gente, e isso é alimento, isso é nutrição, isso é vida. Tem muita gente fazendo pergunta, derramando carinho pro senhor aqui. Eu vou mandar um beijo para eles? Vamos. Ó, Daniel Ávilas, o Saião é extraordinário, simples, humilde e profundo, emocionado aqui. Eu também, viu, Daniel? Tô segurando aqui porque eu preciso falar. A Elaine, o que fazer para... Essa pergunta é muito boa. O que fazer para encontrar prazer em ler a Bíblia? Acho que primeira coisa, você precisa ler o texto numa versão que você entende. Se for uma versão muito complicada, me lembro de uma pessoa que uma vez falou: nossa, a Bíblia eu leio e não entendo nada. Ela não era de igreja. Eu falei: mas tem Bíblia que a gente lê e entende. É mesmo? Nunca ouvi falar disso. Olha só. Então leia numa versão que entende e procure ajuda, né? Se você entender o que está por trás do texto, o que está sendo colocado, quando a pessoa não entende, como assim Galileia, Tiberíades, Fariseu, Nicodemos, o que é isso? Um monte de nome difícil, ninguém vai ter prazer numa coisa que não entende nada. Então ajuda. Eu desenvolvi um projeto, né, que está disponível na internet, a pessoa pode ter acesso aí sem custo nenhum, chamado Rota 66, que é o comentário bíblico falado. Então você indo atrás e escutando orientação, você vai entendendo o que está por trás do cenário. Aí sim a gente descobre, né, por trás do pacote sempre tem um brigadeiro. Muito bom. A gente já ia, né, no próximo bloco falar sobre essa beleza. Rota 66, mas já que vamos pegar o gancho aqui, pastor, Rota 66, esse projeto ele começou quando? Começou em 2006. 2006? Na Rádio Transmundial, quando a Rádio Transmundial estava querendo desenvolver um projeto de comentário bíblico em áudio, né? E pela rádio a gente começou a fazer, e o Rota é um pouquinho diferente porque ele dá uma explicação geral sobre o texto bíblico, bastante irênica, sem um viés teológico particular ou denominacional. A ideia é falar sobre o texto, e ao mesmo tempo que ele tem esse conhecimento mais peculiar, mais exegético, mais raiz, a gente linka com a vida, e o Rota é bem humorado. Então, por exemplo, quando Salomão está diante de Deus, o título do estudo, na hora que ele tem aquele sonho que ele pede sabedoria, você sabia que Salomão solicitou sabedoria? Quando vai falar do Cântico dos Cânticos, vem Morena cantar comigo essa cantiga. Quando os amigos de Daniel estão lá na fornalha ardente, o título do estudo é Temperatura Máxima. Então, que legal! Então, quer dizer, uma coisa interessante é que descrentes escutam o Rota, e ele foi feito com esse objetivo. E aí ele se tornou um comentário muito utilizado, e hoje ele já está quase todo gravado em espanhol, em mandarim, e através de uma parceria agora ele vai para o mundo todo, né? Oh, muito incrível. Olha só, tem uma outra pergunta boa aqui, Dave Martins. Dr. Luiz, eu quero me apaixonar mais por Jesus, mas não sei por onde. Então, eu acho que esse é o drama de Pedro, né? O que a gente precisa descobrir é o quanto Deus nos ama, e a gente talvez não ficar, digamos assim, até nessa neurose espiritual que a gente precisa fazer
A gente tem que Muito ser espiritual de verdade. E como é que a gente é espiritual de verdade? Boa. Jesus ensinou. É ser que nem criança. Uou. Se alguém não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Então, a realidade profunda do reino de Deus, por incrível que pareça, é a mais simples possível. A criança se encanta com um tatuzinho de jardim, né? A criança, ela vive numa realidade de desfrutar de coisas simples da vida que a gente perdeu no meio das nossas neuroses. Principalmente quando a gente começa a estudar e vai para, né, para aquela questão, é muito mais fácil a gente se perder ali na exegese. Aí compara e vai naquela coisa da técnica, então, da estratégia. Aquilo é um meio para chegar num fim. Esse que é o negócio. E a pessoa transforma o meio e a complexidade numa coisa que seria o essencial. E não é. Quando ele não percebe onde é que está o ponto de referência final. E Jesus deu 2 exercícios para a gente fazer, né? Quais são? Ele mandou a gente olhar as aves do céu e os lírios do campo. O Ministério da Saúde Espiritual adverte que isso pode fazer bem à sua vida. Então, a coisa é assim, a gente tem que examinar passar por as uma aves do céu e os lírios do campo. Sim, foi o que ele disse. Porque o que acontece? A gente vai se ensimesmando e criando a ilusão que a gente depende da nossa força e do nosso poder. Isso cria um estresse, uma neurose e tal, que as pessoas vão ficando presas dentro de si mesmas, reféns do seu nervosismo, dos seus medos, das suas ansiedades. No fundo, tudo isso é uma grande loucura. Então, Jesus fala, pare de ser doido, volte-se para o meu amor e dá uma olhada em quanta coisa bonita tem à sua volta. Que demais. Olha, para você que achou que o nosso papo hoje ia ser um papo teológico, ele está sendo. Mas não desse jeito que você imagina. A gente pode falar difícil, mas nem sempre compensa. Só para outro doido que fala difícil também, né? Muito bom. Olha só, tem a Lígia. Qual cidade da Amazônia o senhor é? Falo aqui de Porto Velho. Um beijo, Lígia. Não, eu sou de São Paulo. Fui criado aqui, mas eu vivi alguns anos em Miracema do Tocantins. Aí eu passei um tempo lá, foi onde o meu corpo é de São Paulo, meu espírito é do Tocantins. Eu nasci de novo lá. Olha só, o pastor Júnior, professor Sayão é incansável no serviço do reino. Tem o privilégio de toda segunda-feira aprender em suas aulas. Ele é inspirador. Louva a Deus pela vida dele. Amém. Eu concordo com você, viu, pastor Júnior? O senhor acha que tem aspectos de original que são intraduzíveis? Se fizessem uma nova tradução, que faria para preencher essa lacuna? Então, não é que são intraduzíveis no sentido em que o texto é incompreensível. Não é assim, né? Sempre é possível traduzir um texto de uma língua para outra. A questão envolve 2 elementos. É que, às vezes, a língua original tem certos detalhes que você não consegue transmitir da mesma maneira em outra língua. O português tem muito disso, né? Tem. Imagina, quando você fala, eu posso sentar aqui? A pessoa responde, pois não. Como assim, pois não? Pois não quer dizer sim. Explica para um estrangeiro que uma frase que é pois não quer dizer, por favor, pode sentar. Então, são o que a gente chama de peculiaridades da nossa língua. Então, tem algumas riquezas que tem, né? Por exemplo, você ouve a frase, né? Orai pela paz de Jerusalém. Né, o Shilu Shalom Yerushalayim. Tá vendo? Você ouve no hebraico, Shilu Shalom Yerushalayim, tem porque tem um jogo de eufonia que é construído. Isso não é resgatável numa outra. Então tem um papel interessante. Então tem elementos assim da língua original que são difíceis de passar na sua plenitude, mas a ideia fundamental chega para nós. É a coisa que talvez seja mais desafiante, é que quando você vê um texto como o texto da Bíblia, esse texto ele está fazendo referência a um contexto, um ambiente de onde ele surgiu. Qual é a questão? É que a gente não tem esse ambiente. Então, por isso que o estudo é tão importante. Você vai saber quando foi feito, quem escreveu, né? Eu até desenvolvi um projeto, um curso chamado Quem Mexeu no Meu Livro, e exatamente o objetivo é esse, a pessoa fala, agora eu entendi por que está dizendo isso. Não, a Bíblia tem que ser lida literalmente.
Se tua mão faz pecar, corta. E aí? Mas não é para cortar, lógico. Como é que a gente sabe? Simples, os discípulos de Jesus não cortaram. Então é lógico que não era isso. É todo mundo andar com uma mão só, né? Então, e o olho também. Tem vai sobrar pouca coisa. Né? Entendeu? Talvez sobre o fígado do indivíduo. Olha lá, né? O meu fígado não faz pecar. Opa, né? Então, o problema é quando a gente não entende a questão literária, a questão linguística, o contexto, a cultura, aí a gente corre o risco de fazer interpretações problemáticas que mais atrapalham do que ajudam. Pois é. Olha só, tem uma outra pergunta aqui. Lucena pergunta sobre quais versões bíblicas ele não recomenda. Qual versão que o senhor não recomenda? Tem alguma? Tem sim. Eu não recomendo, por exemplo, a versão Novo Mundo das Escrituras, que é uma versão muito peculiar, né, particular e que é aceita por um grupo muito limitado e não tem referência, vamos assim dizer, acadêmica de ninguém. E eu também não recomendo a versão corrigida antiga, porque, primeiro, ela precisa de uma série de revisões e ela não acompanha todo o estudo, o aprofundamento, o entendimento mais que toda a academia tem feito, né? Então, você imagina, o João Ferreira de Almeida, quando começou a traduzir a Bíblia, ele era adolescente, né? Ele começou isso no século XVII. E ele nem conseguiu terminar. Quem terminou foi um holandês chamado Jacobus Oppen den Acker, né? E isso, na época dele, não tinha nada de arqueologia, ninguém tinha descoberto os manuscritos do Mar Morto. Então é claro que um texto muito antigo, ele não tem como acompanhar tudo que foi estudado e descoberto. Não há nada de problema com o texto. O problema é o conhecimento limitado. Então, às vezes as pessoas têm um preconceito, saiu uma versão nova, mas ela é diferente. Diferente do que você aprendeu, não quer dizer que você aprendeu está certo. Às vezes está, às vezes precisa dar uma realinhada aí no entendimento. Muito bom. A Laiba, ela fala assim, gostaria que o pastor falasse sobre como trabalharmos escassez. Então, eu estou entendendo escassez de provisão, né, de dificuldades na nossa vida. Eu acho que a gente pode lembrar aqui de novo do Salmo 23, né, que diz exatamente sobre isso. O Senhor é o meu pastor, tradicionalmente de nada me faltará. Do jeitinho que está no hebraico é eu não terei falta de nada. Que é diferente, nada me faltará, eu estou focando nas coisas, e eu não terei falta de nada, é como é que eu reajo diante da escassez. Então a escassez depende um pouco, né? Aquilo que Deus nos dá, na verdade não é nosso, nenhuma ambição nossa é ruim, não é errado querer prosperar, não é errado querer aprender mais, não é errado querer crescer na vida, desde que todas as ambições estejam subordinadas à ambição maior que envolve o reino de Deus. Então, eu devo procurar prosperar na minha vida. Mas para quê? Para eu ter 100 pares de sapato? Eu não sou uma centopeia. Para eu ter 10 casas? Eu tenho um corpo só. Então, o que eu vou fazer com tudo isso? Aquilo que Deus me dá? Eu preciso fazer duas coisas na vida, amar o próximo e amar a Deus. Eu tenho que transformar a minha prosperidade em um canal de bênção no reino para os outros. Nesse sentido, a escassez, de um lado, ela é uma coisa boa, porque tendo com o que vestir e com o que comer, estejamos com isso contentes. A pergunta para a gente é se a gente depende das coisas para estar bem. Se a gente depende demais, a gente precisa de um ajuste, um alinhamento no coração. Por outro lado, se Deus nos abençoa, faz chover na nossa horta, a gente continua, porque essa é a pergunta para Jó, né? Que o Satanás vai fazer, tá bom, tira as coisas dele para ver se ele continua adorando. Quer dizer, eu busco a Deus por causa das coisas ou eu busco a Deus por causa de Deus? E se as coisas chegam na minha vida, elas continuarão a ser bênção e não uma pedra de tropeço. Porque tem gente quando prospera, perde a cabeça. Tem gente quando está bem de vida, faz as maiores bobagens. Será que a cabeça dela já não era de bobagem? E o Pode dinheiro ser, só potencializou o que ela já era? Pode ser, mas alguns conseguem fazer especialização. Alguns faz uma pós, né, em bobagem, né? Bobajologia, pós-graduado. Olha,
Professora, estamos acabando o programa. Eita, Ai, posso ouvir milhões de gente fazendo a mesma expressão. Que pena. Eu confesso para vocês que eu ficaria aqui horas, dias, nesse papo tão gratificante, tão incrível, né? Um outro lado da teologia. E como última pergunta do nosso programa, como que o senhor gostaria de ser lembrado quando não estiver mais aqui? Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que não tinha nenhuma esperança e possibilidade em que Deus invadiu a minha vida para que ela fosse um canal de bênção para todos que estão em situação semelhante. Uou! Olha, considerações finais, por favor. Bom, agradeço aí a honra do convite, né? E eu sinto decepcionar tanta gente aí que veio para escutar de teologia e talvez pensando em fazer perguntas complicadas, mas a grande verdade é que talvez a gente tenha uma visão não teológica da teologia. A gente imagina que a teologia é a arte de falar do sagrado de uma maneira elitista e complicada para que os comuns não entendam. Quando, na verdade, a gente tem a teologia que procura explicar Deus dentro do que é possível. A gente tem uma parte da teologia que entende Deus como mistério, além do nosso entendimento, e a gente tem a outra perna da mesa que equilibra, chamado teologia do coração, que tem a ver com a vida e o relacionamento com Deus. Se essas três partes não estiverem integradas, a teologia se torna um problema, porque o saber deixa soberbo, o saber deixa orgulhoso. Então, em vez de conhecer a Deus, a gente se perde nisso. Os piores inimigos da fé sempre foram pessoas especializadas no conhecimento de Deus. Então, para que a gente não destrua a gente mesmo, a gente precisa entender a palavra, admirar o mistério e adorar no coração. Uou! Como é que o pessoal faz para encontrar o senhor? Eu não sei, acho que no Instagram, ou lá em casa, ou na IBNU, qualquer lugar aí. Eu sou pastor da Igreja Batista Nações Unidas, professor na Faculdade Teológica, de vez em quando tomo uns café na padaria com o Douglas aí, no Instagram. Eu acho que, né? Um dia o cara falou, como é que o senhor gostaria de ser chamado? Eu falei, chama de Luiz Saião, chamar de Antônio não respondo, né? Então, assim, acho que as coisas são mais simples do que parecem, né? Está como no Instagram, Luiz Saião. É Luiz Saião. Luiz é com Z e o Saião tem Y, né? Para a pessoa. Então, quem quiser ir passar pela grande tribulação pode fazer a conexão com a gente lá. Nossa, que delícia o nosso papo, né, gente? Gratidão, pastor, professor, amigo, enfim, que presente, de fato. Obrigado. E Deus seja louvado pela sua vida, que o Senhor continue impactando, influenciando, inspirando tantas vidas. Eu acredito que a família Dore Mais não vai ser a mesma depois de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua vida. Amém.